Olá, o programa Opinião está no ar. Hoje nós vamos conversar com o terapeuta, doutor em terapia familiar, Pedro Noia. Pedro, que também é pastor e é autor desse livro aqui, ó, que é o Casamento, Aprenda a Jogar. Mais que um manual de boas relações no casamento, o livro, as orientações do pastor Pedro Noia prometem ser um roteiro de um casamento feliz e duradouro. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. É um trabalho que a gente já vem realizando já há quase 10 anos de aconselhamento familiar. E nesses últimos anos, então, nós colocamos isso nesse compêndio, né? Aí você vai encontrar casos de casamentos que foram restaurados, pessoas que nos procuraram com um casamento completamente dissolvido e conseguiram encontrar caminhos para resolver os seus conflitos. Esse livro, esse tema, né, Casamento, Aprenda a Jogar, aí, com essa alusão do tênis e do frescobol, partiu de uma crônica de Rubem Braga. Ele tem uma de suas crônicas, ele faz essa alusão de que existem dois tipos de casamento. O casamento que aparece com tênis, o jogo de tênis, e o casamento que aparece com o jogo de frescobol. E ele encerra a sua crônica ali. E nós utilizamos esse trecho da crônica dele para poder construirmos e fundamentarmos esse trabalho. Então, dentro do livro você vai encontrar partes que tratam das regras, de como os cônjuges acabam entrando um na área do outro, como constroem barreiras de separação, como às vezes eles não vibram juntos, né? Vibram solitariamente, quando um ganha o outro está chorando, e quando um chora o outro está ganhando, como é no jogo de tênis. E a gente compara isso com o jogo do frescobol, que é exatamente o contrário. É um jogo comunitário, que os parceiros, né, não são nem adversários, são parceiros, vibram junto, eles jogam junto, vão até o fim. Então, uma série de detalhamentos que nós utilizamos para poder fundamentar esse trabalho. O tênis é algo mais sério, existe campeonato mundial, grande slam. O frescobol ele é jogado na areia, ele é mais divertido, ele é menos competitivo. Essa é uma das receitas? Sim, com certeza. O casamento não deixa de ser um ambiente onde a alegria deve prosperar, né? Não temos como ter um casamento onde as regras são mais importantes do que o bem-estar. E você repara que no jogo de frescobol, os parceiros estão ali um de frente para o outro jogando, e eles estão alegres, eles estão satisfeitos. Quando um erra, o outro também sente o erro, ele também se compadece naquele momento ali. E quando um acerta, né, a jogada, o outro se alegra também, eles avançam naquele jogo, ele vai ficando mais rápido. Quer dizer, existe um ritmo de jogo que é ditado pelos dois parceiros. Diferente do tênis, que quando um está machucado ou não está bem, o outro vai explorar exatamente aquilo que o outro tem de ruim. Então, no tênis, as dificuldades, as debilidades são ressaltadas. No frescobol, não. Aqueles que estão jogando sempre querem atuar onde o outro é melhor, onde o outro está agindo melhor. Dentro do casamento, a gente tem alguns dados interessantes. Por exemplo, o Brasil ele realiza em torno de 2 milhões de casamentos ano. Isso é um dado de 2008. Desses 2 milhões de casamentos, o Espírito Santo fica em torno de 50 mil por ano. 10 a 15% desse número, eles voltam ao cartório para construir uma escritura de divórcio. Em quanto tempo depois tem essa média? E geralmente, quando os casais são jovens, isso acontece mais rápido. Quando os casais já têm algum tempo, já acontece depois. Então não tem muito assim... Depende da forma como o casamento foi concebido, mas de uma forma ou de outra esse divórcio acontece num prazo de até 7 anos. Esses são dados, né? Depois de 7 anos já é mais difícil porque há uma acomodação dos cônjuges. Não porque o casamento seja melhor, mas é porque já há uma acomodação, já há filhos, então há uma série de outras variáveis que implicam numa possível separação. Mas o problema maior e o dado mais alarmante talvez seja que desses casamentos que se separam e voltam no cartório, outra parte dessa se separa também de corpos e até contraem outros casamentos, mas não voltam ao cartório para poder construir essa certidão. Então nós temos aí em torno de 400, 500 mil casamentos desfeitos por ano no Brasil. Agora tem um outro dado que chega a ser mais alarmante. É que desses outros 1.600.000 que permanecem, a metade deles permanece sem ser do jeito que deveria ser. Ou seja, são casais que se aturam, são casais que
são sócios de uma casa, são sócios de uma família, dos filhos, mas já não são sócios do leito, já não são sócios mais dos sonhos, já não planejam mais juntos, às vezes passam um pelo outro pelos corredores da casa e não se cumprimentam mais. Então se torna um meio casamento. Ele é um casamento social, mas já não é mais um casamento real. E isso é um problema seríssimo. E a partir de todas essas informações, a gente resolveu pegar essa experiência que a gente tem, um trabalho terapêutico, e construir este livro. Outro dado alarmante que o senhor já havia passado aqui nos bastidores é que quase metade desses casamentos desfeitos envolvem casais com 20 anos ou mais, ou seja, são pessoas muito jovens que estão se casando e se separando também precocemente. Exatamente. É um apelo muito grande que a gente recebe desde muito pequeno, e você pode reparar que você vai numa festinha de aniversário, onde uma criança está fazendo aniversário, e no final, quando vai cantar o parabéns, você se lembra bem que quando canta o parabéns, acaba o parabéns, começa uma outra musiquinha. Qual é essa musiquinha? Com quem será? Exato. Com quem será que aquela criança vai se casar, independente da idade. Então o apelo para que a criança tenha um parceiro já começa há muito tempo, em tenra idade. E essa criança cresce e aqui, a partir dos 13, 14 anos, ela começa a entrar na puberdade. Já começa a ter desejos sexuais. E como há uma liberação, infelizmente, uma liberação muito grande do relacionamento, da intimidade entre os jovens, até os próprios pais já patrocinam, né, esse relacionamento sexual. Às vezes alguns pais até têm um quartinho preparado para os filhos, porque preferem que os filhos estejam em casa do que alcançarem algum tipo de outro mecanismo na rua. Mas aí, a partir desse relacionamento sexual, surge o quê? Surgem gravidez indesejadas, surgem pressões sociais, e eles começam a namorar, mas na verdade já é um namoro com muita intimidade na maioria dos casos, e isso vai gerando uma pressão. Você já é casado? Você ainda não se casou? Quantos anos você tem? A partir dos 25 anos, as mulheres já se acham velhas. Elas já se acham já incapazes de contrair um casamento. E isso gera uma precipitação, e é claro que essa precipitação vai gerar também os desgastes naturais, jovens juntos, sem condições financeiras, sem terem uma capacidade intelectual de suportarem as divergências que vão surgir no casamento, e eles passam então a brigarem e até entrarem no processo de divórcio. Então realmente isso acontece demais com jovens. Eu tenho alguns casos, só esse ano nós atendemos 6 casos de casamentos jovens, com menos de 22 anos, que duraram menos do que 6 meses. 6 meses. Menos do que 6 meses. Alguns conseguiram até, né, conseguiram a anulação, porque até 180 dias do casamento você ainda consegue a anulação. Tamanho é o desgaste. E às vezes esses casais jovens namoraram durante anos, frequentaram a casa dos pais um do outro, tiveram uma relação aparentemente tranquila. 3, 4 anos de namoro. Se casam e ficam 3, 4 meses. Foram para debaixo do mesmo teto, deu problema. Exatamente. Agora, professor, escritor, doutor Pedro, Pois não. O hedonismo, né, essa prática de culto exacerbado ao corpo que a gente vê hoje na sociedade moderna, né? Você tem novelas, inclusive, que enaltecem Sim. o corpo, Sim. a beleza, a jovialidade. Isso tem uma influência no divórcio? Ou seja, as coisas se tornaram, aspas, mais fáceis, né? As pessoas se tornaram mais seduzíveis, digamos assim. E isso mexe com a estrutura do casamento? Sim, o prazer fugaz, o prazer do hedonista, né, até um pouco do narcisista também. Né, o hedonista cultua, ele quer o prazer, e o hedonista e o narcisista se acha o mais bonito, e ele procura esta beleza. Essa conjugação na atual conjuntura, e aí com essa abertura da comunicação, principalmente pela internet, ela produz no jovem, no pré-adolescente, sensações de libido que no passado não existiam. Então, efetivamente, hoje os jovens, eles são iniciados sexualmente com muito menos tempo de vida. E aí é claro que as próprias novelas, né, eu me recordo de uma novela que dava no final da tarde, uma novela jovem, com muitos jovens, uma novela que tratava literalmente de relações jovens, e os jovens bonitos, atores lindos, preparados,
E havia, assim, namoro o tempo todo. Eu me lembro que numa desses capítulos, um jovem tinha 2 namoradas. Ele namorava com uma terça, quarta e quinta, e na outra, ele dos outros dias da semana. E isso era uma naturalidade. Então, o jovem que está construindo a sua concepção de relacionamento, ele assiste isso pela TV, ele vê isso pela internet, e ele começa a tratar isso como se fosse uma coisa natural. E essa naturalidade leva à banalização. Então, Alexandre, o que a gente vê, o que a gente está assistindo hoje, é uma banalização do casamento. E até mesmo as igrejas, as entidades religiosas que são contrárias à intimidade antes do casamento, na sua grande maioria, o Brasil é um país de essência cristã, até mesmo essas entidades religiosas, essas igrejas, por defenderem o sexo somente no casamento, por vezes também empurram os seus fiéis jovens para um casamento precoce, para protegê-los de um abrasamento ou de uma fornicação, que é o nome dado para o relacionamento sexual antes do casamento. O casamento não é o responsável por endossar um relacionamento sexual. O casamento não foi feito para resolver problemas com os pais. O casamento não foi feito apenas para consolidar ou dar um caráter social a uma união estável. O casamento é muito mais do que isso. Envolve renúncia, envolve divisão, você divide o seu guarda-roupa, divide o seu carro, divide a sua vida, divide a sua conta bancária, envolve você abrir mão de questões que na sua vida de solteiro você pode fazer. No casamento você tem que abrir mão, porque o outro também tem desejos e esses desejos precisam se encaixar. Então, tudo isso leva o jovem, às vezes, a contrair um casamento achando que tendo um salário razoável e o apoio, às vezes, dos pais e aquela paixão da juventude, isso vai ser suficiente para sustentar o casamento e, por vezes, acaba ruindo e sucumbindo. Doutor Pedro, drogas, um assunto delicado, né? Vez por outra a gente abre o jornal e vê casamentos desfeitos até em formas de tragédia por conta das drogas. Como é que vocês tratam isso lá na congregação de vocês? Como é que vocês buscam levar luz aos casais usuários de drogas? Os maiores causas de separações, de divórcios, acontecem, independente da esfera social, acontecem, primeiramente, em virtude de incompatibilidade de genes mesmo. Se casam brigando, achando que o casamento vai resolver e não resolve, então brigam mais e se separam. A segunda causa é problemas financeiros. Problemas de ordem de estresse, né, de falta de grana mesmo. E o terceiro motivo são as agressões, são as invasões, né, de privacidade que um tem para com o outro. E, na maioria das vezes, hoje principalmente, nós vivemos nessa início do século XXI com essa epidemia de uso de drogas, principalmente do crack. Essas agressões são oriundas do uso de drogas. Não só do crack ou da cocaína e da maconha, mas também do uso de álcool. Aquela discussão que poderia ser amansada com uma conversa, no auge da irritação pelo uso da droga, acaba gerando agressão física, verbal, e é o que você disse, né? Nós vivemos aí, temos uma jovem que participou conosco lá um tempo, uma jovem de 18 anos, que recebeu 9 facadas há pouco tempo, foi morar com a avó num bairro, não me lembro agora, na Serra, e ela recebeu 9 facadas do seu marido. Como a gente tem tratado? Não há como você achar que a droga se resolve com apenas a abstinência. Muitas vezes o jovem ele é levado a consumir drogas por problemas familiares ou por uma questão mesmo de decisão. E depois disso, ele usando drogas, ele começa a fazer coisas erradas, os pais levam para um centro de tratamento. Esse jovem às vezes fica ali, quando ele consegue, fica ali 6, 9 meses e se cura. Entre aspas, ele fica curado. Mas a família não foi tratada. Entendi. Então quando ele volta, entre aspas, curado. E cheio de gás, cheio de motivação, querendo reviver, querendo construir uma vida nova. Mas às vezes a família não está preparada. E a família desconfia, e a família fica vigiando, e isso
volta como um tapa de luva naquele jovem e ele, por vezes, não consegue Isso suportar. quando há o tratamento, quando Exatamente. o tratamento não é só a polícia que é chamada para atender o caso. É verdade. O programa Opinião está conversando com o pastor, doutor em terapia familiar e também escritor, autor do livro Casamento, Aprenda a Jogar, pastor Pedro Noia. Nós vamos fazer um intervalo, é um minuto só, já voltamos.